Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Oh, meus amados irmãos, como é bom podermos louvar ao nosso Deus, esse Deus tremendo, maravilhoso, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou por conta da nossa justificação. Nesse momento, é uma atitude de gratidão ao nosso Deus. Nós queremos fazer uma oração inicial, uma oração invocando as bênçãos do nosso Deus sobre todos nós, sobre mim, sobre você, sobre a amada igreja do Senhor Jesus, sobre você que ainda não é cristão, mas que está ouvindo o culto nesta noite. Eu quero também pedir que a graça de Deus venha repousar sobre a sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, bendito seja o Teu nome para todo sempre. Estamos aqui, Senhor, para prestar-te um culto de louvor e adoração, agradecendo, Deus amado, por todas as bênçãos que nós já temos recebido de Ti, pelo Teu cuidado, pela Tua presença, porque o Senhor está constantemente sustentando-nos, ó Deus, com a Tua maravilhosa graça. Ó Deus, venha nos perdoar cada uma das nossas imperfeições e aceita o nosso louvor desta noite, aceita o nosso culto como a nossa oferta de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos cantar agora o hino de número 67, que tem como título Cristo exaltado. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui, por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará, pela sua graça. Bem, meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Salmo 63, versículos de 1 ao 8. Salmo 63, versículos de 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, como é bom podermos apresentar ao Senhor tudo que nós temos de bom. E agora nós queremos apresentar o nosso louvor. Esse louvor que nós temos o privilégio de sempre entoarmos de coração para o nosso Deus. Nós queremos convidar aqui o Ministério de Louvor para estarem entoando ao Senhor cânticos de adoração. Aquele que sonda o meu interior conhece por dentro tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Todo som de todos nós
som e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Esse próximo louvor que iremos louvar ao Senhor chama-se Isaías 9. Então cantemos. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pela porta da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos
buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. A palavra de Deus nos fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, entoemos agora ao Senhor a canção Maravilhosa Graça. Que tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou, porque hoje livre sou, porque hoje livre sou.
Através dessa graça que nos foi concedida, somos também justificados e temos paz uns com os outros. Louvemos agora perdão. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar, se a tua escolha é perdoar. Ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixa a culpa sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, sou por Deus, deixo a culpa sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, agora nós passaremos ao momento da palavra do Senhor, um momento em que nós estaremos meditando no recado de Deus, na mensagem que Deus tem aos nossos corações. E hoje nós teremos o nosso querido reitor do Seminário Cristão Evangélico do Norte, pastor Mário Rubens, estará agora nos trazendo a palavra de Deus para nós. Olá, queridos irmãos,
É um prazer servir a igreja nessa noite com a palavra do nosso bom Deus e oramos para que sejamos um instrumento para comunicar as verdades eternas encontradas na palavra do nosso bom Deus. Quero agradecer ao pastor Salatiel pelo honroso convite de participar juntamente com os irmãos deste culto e assim glorificar o nome do Senhor. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10, e iremos ler do versículo 1 ao versículo 30. João, capítulo 10, versículo de 1 a 30. Assim diz a palavra de Deus em João 10, de 1 a 30. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e fogem. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de demoninhado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodearam o povo de judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Vamos orar, irmãos, nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre a exposição dessa noite. Pai Santo, nós queremos bendizer o Teu nome,
te louvamos por tua fidelidade e misericórdia. Obrigado por este momento de culto, de adoração. E pedimos nesse momento que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e coração para que possamos compreender a tua palavra, a verdade aqui revelada. Ó Deus, fala com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no Antigo Testamento se usa muito a figura do pastor, tanto para se referir a Deus e também ao seu prometido Messias, nesse caso, Jesus Cristo. Em Ezequiel 34, 23, podemos ler: E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que hás de apacentar, e lhe servirá de pastor. Isaías, capítulo 40, versículo 11, podemos ler o seguinte: Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ambos os textos enfatizam e ratificam o uso dessa metáfora, se referindo ao próprio Deus e a Jesus Cristo. Por isso, no Novo Testamento, podemos usar também essa mesma figura de linguagem que vai se referir ao próprio Jesus como o bom pastor, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento que nós acabamos de ler. Por exemplo, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,4, chama Jesus de o sumo pastor. O autor de Hebreus, em Hebreus 13:20, diz que Jesus é o Salvador e o grande pastor. No entanto, são nos 4 evangelhos que vamos encontrar o uso da figura falando de Jesus como o pastor. No Evangelho de Mateus 25:32, falando daquele dia glorioso que o nosso Senhor voltará, está escrito: E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Em Marcos 14:27, podemos ler o seguinte: E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. No entanto, é no Evangelho de João, capítulo 10, onde o próprio Jesus se descreve como o bom pastor. Ao usar essa expressão, o bom pastor, o Messias não somente diz que é um pastor, mas ele afirma que ele é o modelo ideal de pastor. Ele é a perfeição, um exemplo a ser seguido. Isso significa a palavra bom, utilizada aqui por Jesus, quando se diz que ele é o bom pastor. Somos ensinados que sem esse bom pastor, eu e você, estamos completamente perdidos, abandonados e confinados a viver longe de Deus. Para a igreja do Senhor Jesus, para cada cristão, é imprescindível que aqueles que já conhecem o bom pastor se aprofundem em um relacionamento cada vez mais íntimo e desfrutem das bênçãos por estarem debaixo de seus cuidados. Aqueles que ainda não o conhecem, é necessário que corram para o aprisco do bom pastor. Por que essa urgência? É isso que aprenderemos com João, capítulo 10. O tema da mensagem dessa noite é Jesus Cristo, o bom pastor. E qual é a primeira verdade que aprendemos? Como bom pastor, Jesus Cristo conhece as suas ovelhas. Observe o que diz João 10:3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O evangelista João começa o capítulo 10 com palavras proferidas próprias de Jesus Cristo, que inicialmente é uma resposta clara aos escribas e fariseus, que no capítulo 9 são ousados em questionar o Salvador e de ficarem enciumados por causa da cura de um cego de nascença. Cristo, nesse texto,
diz que aqueles falsos mestres, ou aqueles que viriam em seu nome, ou simplesmente aqui os fariseus e escribas, são como ladrões, porque não estão preocupados com a vida das pessoas, mas sim com seus próprios interesses. O nosso Redentor, Jesus Cristo, afirma categoricamente que Ele é o bom pastor, porque conhece as suas ovelhas. Isso fica muito mais evidente no versículo 3, que nós acabamos de ler, e diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Para entendermos melhor esse texto, é necessário voltarmos à Palestina na época de Jesus. Naquela época, era muito comum apriscos comunitários, onde vários pastores colocavam vários rebanhos ali de suas ovelhas no final do dia. Depois de um dia de pastagem, aquele pastor, um outro pastor, um terceiro pastor, um quarto pastor, conduziam o seu rebanho até aquele aprisco comunitário. Ao alvorecer, aquele pastor ia diretamente àquele aprisco comunitário e, chegando lá, ele chamava as suas ovelhas. O mais interessante, queridos irmãos, que somente o seu rebanho saía. As outras ovelhas, que pertenciam a outros pastores, não obedeciam à voz daquele pastor, não reconheciam a voz daquele que chamava, somente as suas ovelhas. É nesse contexto, e é pegando essa figura, essa imagem da época de Jesus, que o próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, chamo elas pelo nome e elas ouvem a minha voz. Diante disso, Jesus Cristo nos mostra que Ele é o bom pastor por três verdades. Primeiro, porque Ele conhece individualmente as suas ovelhas. O versículo 3 diz: Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Que bênção, irmãos! Que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus, Ele nos chama pelo próprio nome. Ele nos conhece individualmente. Ele sabe quem nós somos. Você já parou para pensar nisso? Que você é conhecido do bom pastor e que Ele sabe quem você é, mostrando toda a sua importância para o nosso Salvador? A segunda verdade que nós aprendemos, que Jesus é o bom pastor, é que Ele é conhecido por suas ovelhas. O texto continua no versículo 4 dizendo: vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Se você hoje é um cristão, se você hoje segue a Jesus, é porque você é uma ovelha que pertence ao Senhor. E você conhece a voz de Cristo. Você é atento ao chamado de Jesus. Essa voz que começou com a sua salvação, quando naquele dia o Evangelho entrou no seu coração como um convite pessoal do próprio Jesus para você. E você reconheceu aquela voz. Mas também, hoje, você como um cristão, segue a voz de Jesus que é revelada na sua palavra, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, a sua verdade. E você então consegue ouvir a voz de Jesus que brota da palavra de Deus. Porque você é uma ovelha dele. E a terceira verdade que aprendemos aqui é que Jesus, ele é o bom pastor, porque ele cuida das necessidades de suas ovelhas. O versículo 9 diz: entrará e sairá e achará pastagem. Um renomado teólogo e pastor fez o seguinte comentário sobre esse texto: à semelhança do bom pastor, Cristo sabe tudo a respeito do seu povo, seus nomes, famílias, residências, circunstâncias, vida particular, experiências e provações. Cristo está familiarizado com tudo isso. Não existe uma coisa sequer na vida da mais simples de suas ovelhas que Ele não saiba. Continuando, o apóstolo João, relatando esse discurso de Jesus, e Jesus nos mostra que Ele é o bom pastor, porque como bom pastor, Jesus Cristo se sacrifica voluntariamente por suas ovelhas. Olha o que diz
o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11 diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Versículo 18 diz o seguinte: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tendo autoridade para entregar também e para reavê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Queridos irmãos, Jesus aqui então, ele mostra que ele é o bom pastor, porque de maneira voluntária e em plena obediência aos decretos de Deus, ele se entrega voluntariamente pelas suas ovelhas. Naquela cruz, quando o nosso Senhor morreu ali, ele estava se sacrificando de maneira altruísta por mim e por você. O amor estava sendo provado naquele momento para pecadores indignos, miseráveis pecadores, destituídos da glória e da graça de Deus, onde não há um bom sequer. E naquele contexto, o Senhor Jesus, onde não havia mérito nem em mim nem em você, se entregou em nosso favor como bom pastor. É interessante, queridos, que lá no Antigo Testamento nós temos o exemplo de Davi, que quando foi ser entrevistado por Saul, disse que lutou com o leão e com um urso e matou os dois por causa da ovelha que ele cuidava. Isso é um exemplo do verdadeiro pastor que coloca a sua vida em risco, se sacrifica por amar suas ovelhas. Cristo nos amou de tal maneira como bom pastor, aleluia, que ele se entregou em nosso favor. Olhando para o texto aqui, nós podemos ver duas figuras, o ladrão e o mercenário. Ambas se referem tanto aos falsos mestres, quanto aos fariseus, quanto àqueles que dizem vir ser o próprio Cristo. Cristo diz que o ladrão ele vem com o objetivo de roubar, mas as ovelhas não conhecem. Interessante, irmão, só abrindo um parênteses aqui, que as pessoas geralmente usam esse texto para falar que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas aqui não tem nenhuma referência ao diabo. Jesus em nenhum momento fala que isso aqui é o diabo. Jesus fala que quem veio para roubar, matar e destruir são os falsos mestres, aqueles que não têm prazer nenhum em cuidar das ovelhas. E na sequência Jesus diz que eles também são mercenários. O que é um mercenário? É alguém que se importa unicamente com a sua vida, com o seu lucro, com os seus interesses pessoais. Ele não tem interesse pela vida de ninguém. Assim é o falso mestre, assim é o falso profeta, assim é aquele pastor que vai para a rádio, para a televisão, para a internet, ganhar dinheiro com a fé das pessoas. Ele é um mercenário. Ele não tem prazer em cuidar de suas ovelhas. Ele não tem prazer de cuidar de ninguém, somente de alimentar os seus interesses. Mas Jesus, ele não é nem um ladrão e nem um mercenário. É aquele que se entrega de maneira sacrificial. E é isso que está aqui do versículo 10 ao versículo 18, a prova de um amor sacrificial como bom pastor. Às vezes as pessoas questionam o amor de Deus, questionam o amor de Cristo, talvez por causa de uma dificuldade financeira, por falta de saúde, por uma crise familiar, porque nem tudo que planejou deu certo, e diz, será que Deus me ama? Será que Jesus me ama? Eu digo, ama. A prova, esse amor sacrificial do bom pastor em nosso favor. Somente alguém com amor tão ímpar, tão único, tão singular, seria capaz de morrer por pecadores miseráveis como eu e você. Também aprendemos aqui, irmãos, que Jesus, como bom pastor, que se entrega voluntariamente em sacrifício por suas ovelhas, ele não foi um mártir. Interessante que algumas pessoas olham para Jesus como um mártir que se sacrificou, que entregou a sua vida, mas Jesus não foi nada disso, meus. Jesus ele fez isso em obediência ao Pai, porque sem mim e sem ele,
nós estaremos completamente perdidos, estaremos completamente destituídos da graça e da glória de Deus. A terceira verdade que aprendemos aqui com João, relatando o discurso de Jesus, nas palavras do próprio Jesus, é que Cristo, como bom pastor, conduz as suas ovelhas em segurança. Acompanhe comigo os versículos de 27 a 29. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Interessante, queridos, que tanto o ladrão quanto o mercenário e animais ferozes como um leão ou um urso tinham o hábito de roubar as ovelhas, de tirar do aprisco ou quando elas estavam na pastagem, de atacar. E o pastor ideal, lutava pela vida de suas ovelhas, trazendo segurança para as suas ovelhas. E mesmo que uma ovelha desobediente se extraviasse do seu caminho, aquele pastor deixaria as ovelhas em segurança e iria buscar aquela ovelha perdida. Lembram dessa parábola que Jesus contou? Pois é, ela era uma realidade na época da Palestina. E o que Jesus nos ensina como bom pastor é que eu e você, como ovelhas que pertencem ao seu rebanho, que ouvem a sua voz, que o seguem, que são cuidados por ele, iremos ser cuidados até o final da nossa caminhada cristã. Interessante que o próprio Jesus diz claramente que nós, como ovelhas dele, nós o conhecemos e o seguimos, e ele nos dá a vida e nós não pereceremos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Como ovelhas de Cristo, nós temos a plena convicção da vida eterna, nós temos a plena certeza da eternidade e que nunca mais iremos perecer, porque somos ovelhas e somos conduzidos em segurança pelo Senhor Jesus. As minhas ovelhas, continua o Senhor Jesus, diz que ninguém pode as arrebatar da sua mão. É uma figura muito forte. A ideia de arrebatar é tomar força, querer arrancar, querer pegar de qualquer maneira. E Jesus diz, olha, as pessoas podem usar a força maior do mundo que tiver, podem fazer o maior esforço que quiserem, mas as minhas ovelhas ninguém arrebata, porque quem me deu foi o Pai, e Ele é maior do que tudo, e Ele dá segurança para essas ovelhas. Olha, irmãos, a teologia reformada defende a perseverança dos santos, onde diz que nós seremos preservados até o final pelo Senhor Jesus, na nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, entoa um dos mais belos hinos, em plena convicção de fé, dizendo: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, irmãos. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque estamos na mão do bom pastor e Ele cuida das suas ovelhas e nenhuma força contrária pode nos arrancar da mão do Senhor Jesus. Estamos guardados até o final. Oh, irmãos, é tão bom saber que, como ovelha do Senhor Jesus, eu estou guardado por Ele. Que na minha caminhada cristã, na minha jornada cristã, até aquele dia glorioso, quando me encontrarei com o meu Senhor, eu estou guardado por Ele. Que você tenha plena convicção disso, que você está sendo cuidado, conduzido em segurança, preservado pelo bom pastor que é Jesus Cristo. Diante disso, queridos irmãos, concluindo a exposição dessa noite, quero lhe desafiar a confiar no bom pastor. Lembre que Ele cuida de você, que Ele lhe conhece, que Ele lhe conduz em segurança e que Ele se deu voluntariamente por você.
mostrando o seu amor por você. Lembre também, você, meu amigo, que ouve essa mensagem, que ainda não tomou um passo diante de Cristo, que você precisa desse bom pastor. Esse bom pastor que cuida de suas ovelhas, esse é bom pastor que se entrega de maneira voluntária por suas ovelhas e que conduz em segurança as suas ovelhas. Então, venha para o aprisco do bom pastor. Coloque a sua vida debaixo do cuidado do bom pastor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Que maravilha, meus irmãos, que palavra. Vamos agora ministrar a bênção apostólica. Convido você a fechar os seus olhos e agradecer a Deus pelo este culto maravilhoso e pedir a invocar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Erga sua mão para o céu. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, por cada ato do culto dessa noite. Pela presença, meu Deus amado, das pessoas que vieram ao culto para gravar o louvor, pela ministração da palavra, pelo teu servo, pastor Mário Rubens. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que está empenhada, Deus amado, nesta obra, Deus amado, na Igreja Cristã Evangélica aqui no Buenos Aires, que tem sido sustentado por muitas orações, por pessoas, Deus amado, que tem sido instrumento do Senhor nessa localidade. Eu quero, Pai Santo, pedir que o Senhor continue a nos guardar, continue a nos fortalecer. Obrigado, Jesus, por todos os livramentos, pelo Senhor, Deus amado, nos manter, Deus amado, a sua presença no lar de cada irmão. Continua, Deus amado, fortalecendo a fé, fortalecendo a esperança de que logo mais estaremos juntos reunidos para entoarmos ao Senhor nossos louvores de gratidão, em família, juntinhos uns dos outros, na presença do Senhor. E com o amor de Deus Pai, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, e todos digam amém, amém e amém. Desejo que você tenha uma semana vitoriosa na paz do Senhor Jesus.